Avaliação de desempenho de vendedor. Porque olhar só para o resultado não basta. Tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Araújo, fundador da Clientar CRM, mentor, consultor, palestrante, autor de 8 livros e também criador da mentoria Método Clientar. Aliás, se você não é nosso aluno, corre agora no site pauloaraújo.com.br, especialmente você que é gestor comercial de negócios no modelo B2B, como revendas, indústrias. Vai lá e agende uma sessão estratégica sem compromisso, para você conhecer um pouquinho desse nosso trabalho que tem ajudado aí centenas de revendas e indústrias a aumentar as suas vendas, começando sempre pela reestruturação comercial, pensando melhor os seus processos para você vender mais e melhor. Sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Como fazer uma boa avaliação dos vendedores? E por que só o resultado não adianta? Eu já vou logo adiantando, tá? Não é porque o vendedor bate meta que ele é excepcional, que ele é muito bom. Não. Você tem que olhar um conjunto de fatores, que eu vou falar para vocês agora, para você criar uma equipe muito mais coesa, uma equipe muito mais produtiva. Vamos começar aqui, né? Compartilhar alguns slides com vocês. Parará, 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 para que a nossa apresentação fique bem bacana. Avaliação de desempenho de vendedores. Por que olhar só para o resultado não basta? Primeira coisa, vendedor bateu a meta. E aí? A conversa acaba? E parabéns? Nem sempre. Eu canso de ver revendas, indústrias, que vendedores batem sempre a meta, porque às vezes receberam muitos clientes de mão beijada, ou porque tem territórios mais extensos, ou porque simplesmente deu sorte de receber algum cliente que comprava muito e, às vezes, acaba aqueles 2, 3 clientes fazendo o resultado geral. E não é só isso que vale, não é só o resultado, porque só o resultado ele pode esconder outros fatores muito importantes, entre eles o comportamento que esse vendedor tem dentro da equipe, dentro da empresa, dentro da equipe comercial e da empresa, vou falar já já sobre isso, e a forma de atuação dele. Se eu não prestar atenção ao comportamento dele na empresa e a forma de atuação que ele tem junto à sua carteira de clientes, isso pode custar muito caro lá na frente. Ou seja, perda de vendas, perda de recorrência e, claro, vai dar mole, né, para quem? Para os seus concorrentes. Então, só o resultado, ele pode estar escondendo um péssimo comportamento e uma péssima qualidade na forma de atuar, principalmente na gestão da carteira do cliente, ok? E muito dono de empresa, muito gestor comercial, só porque o vendedor vende bem, acredita que vale a pena passar, né, panos limpos, passar a mão sobre alguns comportamentos que hoje são inaceitáveis. Por quê? Preocupação a curto prazo. E curto prazo não garante sustentabilidade do seu negócio. Vamos prestar bem atenção nisso. O que eu tenho que avaliar, o que eu sugiro que você avalie, além do número final, além só das vendas. Primeiro, relacionamento que ele tem com o cliente. Os clientes gostam desse vendedor? Você recebe, né, elogios dos seus clientes a respeito do atendimento desse vendedor? Ou ele tem muita reclamação? Nem que seja de vez em quando. Como é que está o follow-up desse vendedor? Se você abrir o CRM dele, os cards de relacionamento dele, no nosso CRM tem os cards de relacionamento, correto? Como é que está o follow-up? Está um número muito alto, ele não consegue fazer um follow-up adequado em clientes ativos, inativos, prósperos, ou até mesmo as propostas em aberto? Como é que está a obediência tática desse vendedor em relação aos processos definidos? O que é obediência tática? Imagine que você é técnico de um time de futebol. E você diz assim para o teu lateral, os 2 laterais, esquerdo e direito. Seguinte, se a gente vai ganhando o jogo, a partir dos 35 minutos do segundo tempo, eu não quero mais que vocês subam para o ataque. Okay? Ficam marcando, vamos guardar o resultado. E aí, aos 42, tem um escanteio, os 2 laterais sobem para tentar o gol. Você está ganhando de 1-0, Copa do Mundo. E aí toma um gol nas costas dos seus laterais. Você fica louco da vida, porque você conversou, você pediu para eles não subirem. E eles foram lá subindo, porque deu na cabeça deles vontade de subir. Isso é falta do quê? Obediência tática. Então, obediência tática é, ele faz aquilo que foi combinado, mesmo que ele discorde, mas foi combinado entre a equipe, tem que fazer. Ticket médio, qual é o ticket médio desse vendedor? Às vezes o ticket médio dele é alto por causa de um ou outro cliente especial. Tira esse um ou outro cliente mais especial compra mais. Como é que está o ticket médio dele em relação ao resto da equipe? Como é que é o comportamento dele com a equipe? Ele é um vendedor que agrega, que ajuda, que ilumina o ambiente, que traz, né, uma alegria, uma leveza no ambiente, ou aquele vendedor que está preocupado somente com dele, com dele, com dele e esqueça o resto? Então, são fatores que afetam a médio e longo prazo, que você tem que estar atento. E não é porque atinge a meta todo santo mês que, de repente, a gente vai passar as mãos em cima disso, tá? Se ele pode atingir a meta
hoje, imagine se você conseguir melhorar esses pontos que nós citamos aqui. Ele pode vender muito mais e melhor. Por que isso importa? Não só os números, mas também esses indicadores que eu mostrei aqui, relacionamento com o cliente, follow-up, obediência tática, ticket médio, comportamento com a equipe. Porque se você mirar só o resultado a curto prazo, que aparece na recorrência, tá? Você vai perceber que a longo prazo a qualidade do atendimento e, por fim, a qualidade da carteira de clientes, ela tende a diminuir, tende a ser afetada. Então, eu não posso ficar focando só no curto prazo. O estrago de um vendedor que só mira resultado a curto prazo aparece na recorrência, qualidade do atendimento e, por fim, na qualidade da carteira dos clientes a médio e longo prazo. Ou seja, ele pode vender bem hoje, mas vai vender mal amanhã. Aí sabe o que acontece? Ele começa a reclamar da empresa, você começa a reclamar do vendedor, ele sai, vai para a concorrência, né, e começa o ciclo tudo de novo. Tá ok? Então você perde tempo, você perde um vendedor que às vezes poderia ser um vendedor melhor por simplesmente olhar somente os números e não olhar o resultado como um todo, o comportamento dele como um todo. Outra coisa importante, em vendedor novo e vendedor mais experientes pedem avaliações diferentes. O vendedor novo olha principalmente a obediência tática, a disposição em aprender e a velocidade no aplicar. Vou repetir que eu acho isso aqui muito importante. Obediência tática, aquilo que foi treinado, foi combinado, ele está fazendo? Aquilo que ele está aprendendo, seja em relação ao produto, técnicas de vendas, rotinas, processos comerciais, uso do CRM, ele está sendo ágil em aplicar? E quando eu falo vendedor novo, eu estou falando aqueles, principalmente, antes de fechar os 90 dias de casa, tá? Ou dependendo do ciclo de venda do seu produto, o vendedor novo é o cara que está 6 meses na empresa, até mesmo um ano, não importa. Esses mais novos, independente do critério que você define, tem que estar atento à obediência tática, ele executa aquilo que foi combinado, ele tem disposição a aprender, ele é curioso, ele busca aprender, com o pessoal da logística, com o pessoal do financeiro, com outros vendedores, com os nossos fornecedores. Ele quer saber mais sobre o produto e serviço, ele quer saber mais como melhorar a carteira de clientes dele. E aquilo que ele busca aprender, ele aplica rapidamente? Ou é o cara, né, que sabe tudo, depois eu faço na hora que eu quero? Não pode ser assim. Já o vendedor mais experiente, aquele que está mais a tempo em casa, né, na sua empresa, você vai cobrar o resultado? Claro que eu vou cobrar o resultado. Eu quero que ele venda. Tem que vender, né? Vendedor existe para vender, para ajudar a empresa a crescer. Mas eu não vou abrir mão do comportamento que ele tem na minha empresa e com a equipe comercial. Comportamento com a minha empresa com os outros setores da empresa, logística, TI, finanças, RH, e a qualidade no atendimento que ele tem em relação aos clientes. Então, comportamento não é só dentro da equipe comercial, também, mas em relação aos outros setores da empresa e a qualidade do atendimento que ele traz à sua carteira de clientes. Ele agrega valor aos nossos clientes, ele está ajudando os nossos clientes a crescer, ele está trabalhando dentro da filosofia que a nossa empresa prega. Então, o resultado não é só o financeiro, o resultado também é o quanto ela agrega à empresa, na área de vendas e para os outros setores, e a qualidade do atendimento que ele traz para os nossos clientes. Ou seja, os clientes gostam da nossa empresa porque nós temos vendedores que buscam realmente ajudá-los a reduzir custos ou atingir seus objetivos, resolver as suas dores. Casos reais. Canso de ver por aí. Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Várias vezes. Vendedores top em faturamento, que vende bem, mas com a maior taxa de reclamação entre os clientes. Com o tempo, a gente percebe que a recorrência cai e também já vi que é muito chato cliente pedir para ser atendido por outro vendedor. Ele não quer parar de comprar da empresa, mas quer parar de ser atendido pelo vendedor ABC. Isso é terrível. E normalmente o que eu percebo nesses vendedores? O famoso promete, mas não entrega. Quando eu falo promete, mas não entrega, não é entregar o produto, não, tá? É entregar aquilo que ele prometeu. É o cara que fala vai conseguir um preço melhor, vou ver lá com o meu gerente e nunca vê, porque ele sabe que não consegue chegar num preço melhor, ele já sabe que ele chegou até onde ele poderia chegar, mas para não perder a venda, ele vai enrolando. Ele promete um prazo que ele sabe que não vai conseguir entregar, sabe? Ele costuma enrolar o cliente. E o cliente não perdoa quem enrola. O cliente perdoa erros. Quando você pede desculpa de forma sincera, o cliente perdoa e volta a comprar de você. Agora, o cliente odeia quem enrola. O cliente detesta vendedores, sabe, que enrolam, que falam uma coisa, fazem outra, sabe? Às vezes são pequenas coisas que vai somando, 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 somando. Eu já passei por caso de um fornecedor nosso aqui no CRM, que eu pedi para trocar o vendedor. Por quê? Era muita enrolação. Era muito papo, muito glamour e pouca entrega.
Sabe assim, mais ou menos, olha, eu tenho uma Ferrari para te entregar, mas no fundo me entregava um Fusquinha. E o produto era bom, mas conversar com aquele vendedor, era um parto, era terrível, porque ele sempre falava coisas, sabe, que você sabia que não era bem assim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os vendedores que vendem muito. Por quê? Porque normalmente isso deixa o gestor alienado. Esse cara vende muito, por que eu vou me preocupar com ele? Né? E claro, quem vende muito, a gente fica feliz, evidentemente, mas eu tenho que perceber que se ele vende muito, eu tenho que perceber se os outros fatores também estão ajudando. Por quê? Porque isso a médio e longo prazo vai fazer diferença. E quando eu começo a trabalhar esses pontos nesse vendedor, a partir do momento que ele aceita esses pontos serem trabalhados, obviamente, tá? Você vai perceber que ele consegue aumentar as vendas ainda mais, ele deslancha. Acaba sendo o quê? Um top performer, ou seja, um top vendedor talentoso. Erros comuns na hora de avaliar. Isso acontece todo santo dia, toda empresa que eu vejo também, tá? Avaliar só no final do mês. Eita, nós, aí vamos ver se atingiu a meta ou não só no final do mês. Nunca dá tempo de fazer uma avaliação no meio do mês, no começo do mês. Comparar territórios diferentes como se fossem todos iguais, sabe? O vendedor do território X, que é muito maior, ou então tem mais clientes, né? Do segmento que nos interessa, e lá tem um vendedor que atende um outro território, seja menor região mesmo, geograficamente falando, ou tem menos clientes, né, dentro do segmento que nos interessam, e aí compara. E às vezes o cara fazer uma venda de X mil reais no Acre, né, apesar de ser menos do que São Paulo, por exemplo, pode ser um baita no resultado. Então tem que estar atento. Peraí, qual é o potencial de cada carteira de cliente? Qual é o potencial de cada região? Eu gosto muito de falar o potencial de cada carteira, né? Porque às vezes a pessoa tem vários estados que ele atende, várias regiões, ou às vezes é tudo aberto. Cada cliente nosso que tem um critério que atende melhor, tá? Mas eu gosto sempre de prestar o seguinte ponto, tá? Vamos ver a qualidade da carteira. Da carteira do vendedor, quantos são ativos, quantos são inativos, quantos são prósperos? Qual seria a taxa ideal, né? Então, X% ativos, X% inativos, X% de prósperos. Vamos lá, quantos dos clientes, sejam eles ativos, inativos ou prósperos, estão dentro dos nichos que mais nos interessam? Então, são fatores que você começa a medir a qualidade da carteira do cliente e do seu vendedor. E o que pode ajudar na sua avaliação? Olhar a taxa de conversão dele, de tantas propostas emitidas, quantas que ele fecha? Vamos comparar a taxa de conversão dele com a taxa de conversão da equipe, da média da equipe? É um cara que dá desconto muito acima do padrão desejado, está sempre pedindo mais, está brigando por desconto, desconto, desconto. É aquele cara que está sempre incomodando o gerente, né? Que quer um pouquinho a mais. Esquece que não é só ele que precisa de mais descontos, né? Acha que ele é o bambambam. Bam, bam, e aí fica tanto encher o saco, às vezes até consegue, né? Quais são os motivos de perda de proposta que ele cita? Por que ele perde proposta? Quais são os motivos que ele mais cita? Vamos comparar os motivos dele com os motivos da média da equipe? Como é que está o follow-up dele? Está muito atrasado? É um cara que não mantém o follow-up adequadamente? Como é que está o índice de reclamação de cliente? Os clientes reclamam dele. Quando eu falo reclamar, não precisa ser todo dia, não, tá? Mas às vezes eu tenho algumas reclamações pontuais, né? E são as mesmas no decorrer de um certo período. Isso me demanda, eu acredito que demanda um pouquinho mais de atenção. Como é que está a reclamação, né, da sua logística do financeiro? É um vendedor que o pessoal lá da entrega vive reclamando. Puto, o cara vive descendo aqui, enchendo o saco. Né? O pessoal do financeiro vive reclamando. Pô, os clientes dele são os que mais têm inadimplência. A gente fala para não fazer tal coisa, ele continua fazendo. Né? Vendedor que desce muito para o estoque, para logística, eu já não gosto muito. Né? Normalmente o que mais é pentelhar lá, o que mais acaba tumultuando o processo. Então, como é que está, né? Esses pontos que a gente citou. Porque às vezes está vendendo bem a curto prazo, mas também está já criando toda uma cultura, criando todo um comportamento que a gente sabe que não vai ter um bom resultado a médio e longo prazo. Como é que eu converso com esse vendedor? Como é que eu estruturo uma conversa de avaliação? Bom, primeira coisa, mostra os indicadores definidos, não só a meta. Querer falar, mas eu atingi a meta, eu estou vendendo bem. Tá, mas e a taxa de conversão? E o índice de reclamação? Pergunta para ele o que mais trava na negociação quando ele pede uma proposta. Você vai ver, normalmente é preço, preço, preço. O vendedor que fala muito de preço não está focado na proposta de valor. Tá? O que te dificulta em questão de obediência tática? A gente combina e não faz. Por que a gente combina e você não faz? Ou não faz, né? Algumas coisas que são necessárias que sejam feitas. Qual a dificuldade de usar o CRM? Te atrapalha tanto? Qual a dificuldade em executar aquela política que a gente já falou em relação ao financeiro, de não fazer ou dar o tal desconto, ou não prometer para o cliente tal coisa antes de, né, falar com o financeiro? O que dificulta? Qual é o feedback que você tem, né, sobre reclamações de clientes e de outros colegas de empresa? Enfim, passar para ele. Olha, o setor tal lá anda reclamando que você anda fazendo tal coisa. A gente já pediu para não ficar descendo estoque, você continua descendo estoque. Tá?
Passar para esse feedback, né, das reclamações que os outros colegas de outros setores estão falando sobre ele, até mesmo de colegas de vendas, né? Pô, o cara é muito individualista, poxa, é um cara que não repassa aquilo que aprende, é um cara que não participa, sabe? Então, às vezes, não é questão só de vender mais, é questão de, poxa, como é que você pode ser um profissional de vendas melhor dentro da cultura que nós desejamos? Como é que você pode ser um vendedor melhor dentro do padrão da forma de atuação que nós aqui desejamos em nossa empresa? Então, o grande erro, recompensar só quem bate meta. Eu posso ter um vendedor que ainda não bate meta, que não vende também, mas está fazendo um trabalho fantástico em relação à adubação do solo, né? Está preparando bem a colheita futura, está trabalhando bem os segmentos desejados. Só que às vezes a venda é um pouquinho demorada, especialmente venda técnica, né? Ah, eu vendo lá, sei lá, vou dar um exemplo aqui, vendo lá peças para linha amarela, vendo lá esteiras, né, para indústrias. Normalmente eles já têm um fornecedor, até conseguir entrar demora um pouquinho mais, até homologar, às vezes, o nosso produto demora um pouquinho mais. Se eu ficar recompensando só quem bate a meta, ele não tem um comportamento legal, ele não está de acordo com a forma de atuação que você deseja, ele não está de acordo com o discurso que você está pregando, isso ensina o quê? Ensina os demais a copiar comportamentos arriscados fora do padrão que vocês desejam de atuação na sua equipe de vendas, e até mesmo inaceitáveis. Então, todo aquele teu discurso, sabe, aquele treinamento que você faz, nós queremos vendedores, né, não só que vendam bem, que se preocupem, não é isso? Com os nossos clientes, que tenham uma boa qualidade de atendimento, que tragam soluções para os nossos clientes, que tragam inovações para os nossos clientes. E só fico focado na venda, na venda, na venda de curto prazo, e eu só recompenso essas pessoas, os outros vendedores olham, poxa vida, muitas das coisas que a gente combina aqui, ele não faz. O cara não usa nada do que pede, faz do jeito que ele quer. Daqui a pouco você tem um monte de vendedor fazendo do jeito que quer, e você perde o controle da sua equipe, ok? Então é preciso alinhar sempre resultado com comportamento em relação ao ambiente de trabalho, no setor comercial em relação aos outros setores, e também a forma de atuação, a qualidade da gestão da carteira de clientes, a qualidade do atendimento que ele traz aos nossos clientes. E quando você faz uma avaliação sem achismo, sabe, você tem lá os dados de face à mão, você preparou essa tua avaliação, você consegue o quê? Ter um resultado sustentável a médio e longo prazo. Com o tempo, você vai ficando na sua empresa os vendedores que realmente te interessam, os vendedores que realmente tocam conforme, né, o líder da banda pede. Você vai perceber que você vai ter a carteira de clientes protegida, porque o cliente não é do vendedor, o cliente é da empresa. O vendedor fala, não, o cliente é meu. Não, não é teu, você trabalha aqui na empresa, é isso. O cliente é da empresa ABX. E por um acaso, nesse momento, está sendo atendido por você. Mas amanhã, se você não trabalha mais aqui, nós vamos querer perder o cliente, não é isso? Quando eu tenho uma avaliação sem achismo, a equipe aprende com os próprios erros, a equipe percebe que tem um jeito do gestor atuar, um jeito do gestor avaliar, e que essa avaliação deve ser condizente com a forma de atuação do vendedor. De novo, né, comportamento na empresa, forma de atuação em relação à gestão da carteira de clientes, qualidade no atendimento, e a venda final, o resultado final. E eu vou criando que é uma cultura forte de engajamento, uma cultura forte de foco no cliente, um ambiente saudável. Porque se o vendedor também é um vendedor muito vende bem, mas não tem um comportamento legal, não é preocupado em trabalhar em equipe, ele mesmo vai começar a se sentir mal na empresa, com o tempo ele tende a sair. Então não preciso me preocupar em perder um vendedor que vende muito, eu tenho que me preocupar sim, e ter um resultado sustentável, e ter proteção em relação à carteira de clientes da empresa. Porque amanhã, se esse vendedor sai, vai ter um outro vendedor tão bom quanto para atender. Cria-se uma cultura forte, uma cultura, uma gestão comercial forte, focada no desenvolvimento do vendedor, focada na forma de atuação que a empresa acredita que é correta e focada na satisfação do seu cliente. E aí, gostou desse nosso bate-papo? Quer saber um pouquinho mais? Vai lá no site pauloaraújo.com.br, Clientar CRM. Lá você encontra artigos, você encontra e-books que complementam esse nosso tema. Lembre-se, a maior função do líder é ajudar a sua equipe de vendas a vender mais e melhor. É ajudar o nosso vendedor a se desenvolver profissionalmente, como pessoa, enfim, para tornar essa pessoa um talento, tornar os nossos vendedores talentosos, que, por consequência, vão ter bons resultados, bons comportamentos na empresa, uma boa gestão da sua carteira de clientes e clientes, claro, satisfeitos de uma carteira saudável. E isso não tem custo, né? Não tem dinheiro que pague.
porque a sua empresa garante a longevidade no decorrer do seu processo e garante um crescimento sustentável. Bora para a próxima? Um abraço, até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Sucesso!